Fala galera, YouTube, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser no cá. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Pica-Pau, não tem interesse de conteúdo, de como dar seus personagens favoritos de anime, mangá. Se inscreve no canal, porque toda quarta-feira eu tô trazendo conteúdo e deixa o like daquele jeito pra poder me apoiar realmente no meu trampo, porque eu quero que isso se torne outra coisa, eu não ganho 10 centavos com isso, mas eu tô trazendo conteúdo diretamente sobre como fazer olho, boca, como desenhar Pikachu, como desenhar o Goku. Então se inscreve, porque toda quarta-feira tem um diferente. E vamos para o vídeo. Para começar, eu fiz ali um quadrado para poder ser a base da cabeça do personagem, e fazendo ali o olho da personagem e comecei a fazer ali o bico. O bico, na primeira forma que eu fiz, ficou muito curto. Achei que tinha ficado muito curto, então meio que dei uma agitada para ficar um pouco mais longo. E cada parte que eu fui fazendo foi alongando mais o bico dele, já que tinha ficado muito curto, parecendo muito esquisito. E uma dica que eu tenho que falar para vocês quando vocês estão fazendo agora, que no meu não ficou tão bom assim, é que o cabelo do Pica-Pau não ficou tão bom assim, ficou muito curto e pouco inclinado, né? Tanto no esboço quanto na finalização da linear, essas coisas, não ficou tão bom. Então, ou seja, se eu for fazer, aumente a cabeça dele um pouco mais em relação ao cabelo, aumente um pouco mais, deixa o dobro mais ou menos, porque ficou muito curto, tanto no esboço como na linear, e bem, ficou meio esquisito, ficou muito cabeça pequena, parece que, sei lá, ficou pequena a cabeça. E também vá fazendo com calma, não tenha pressa. Tanto que eu aumentei várias vezes, mas não ficou o suficiente. A cabeça do personagem ficou muito esquisita. Diminui um pouco mais a boca dele também. Fui ajeitando ali a pupila do olho. Estiquei mais um pouco a pupila para poder dar uma alongada um pouco mais no bico dele. E também fui fazendo alguns detalhes. Para poder fazer esse olho, eu utilizei a ferramenta própria do Ibis Paint para poder fazer círculo, bola, essas coisas, para facilitar na hora de fazer. Mas na minha arte também fiz a mesma coisa, mas não é o foco agora. Mas se eu for fazer na mão, faça com a mão mesmo. Não use nenhum tipo de ferramenta, porque isso atrapalha no seu desenvolvimento na mão. Mas como eu estou fazendo por digital e é bem mais rápido fazer isso e não atrapalha tanto no seu desenvolvimento, até que deixa assim, tanto faz. Fiz ali o pescoço e o torso do personagem. O torso do personagem, do Pica-Pau, eu separei em dois pedaços. O peitoral maior, isso aí é a parte de cima do peito, e a parte da cintura um pouco mais inclinado. Não ficou tão bom assim. Eu acho que daria pra ficar um pouco melhor, mas ficou legal, velho. Tipo, visualmente ficou legal. Eu fui aumentando e ajeitando um pouco mais o pé do personagem, e eu comecei a fazer ali mais a estrutura da mão do personagem. E fui puxando, eu usei a seleção, o laço de seleção, inclinei um pouco mais o personagem, a cabeça também, e centralizei o desenho para ficar mais ou menos no meio. Então, se você não fazer na mão, ou não tem como fazer todo esse processo, tente fazer o esboço mais simples possível, não detalhando como eu fiz nesse aí, só passar só o olho, sem fazer a pupila de dentro, porque tipo, na hora de apagar, você tem que apagar tudo e você perde muito tempo. Lá no digital não tem muito esse trabalho, simplesmente você seleciona tudo e ajeita. E também fiz outra coisa na estrutura desse personagem, que foi tornar o personagem meio que 3D. O torso do personagem tá meio que 3D, você pode estar percebendo que eu fiz uma linha descendo o lado que tem a mão do personagem, o lado que tá com a mão aberta. Na verdade, a mão tá aberta, né? Mas tipo, dá pra perceber essa linha meio que separa, que meio que cria uma inclinação meio que um simplesmente 3D. Que eu me baseei nessa estrutura para poder fazer a sombra do personagem, porque na imagem de referência não tinha sombra, só tinha o tom base e o tom base só, não tinha degradê, não tinha nada. Simplesmente eu criei o degradê, mas para isso eu precisei criar uma estrutura meio que 3D para entender mais ou menos onde vai ficar luz e sombra, que eu não tinha imagem de referência que tinha sombra, então eu quis criar. Para você ter uma noção de onde vai ficar a luz e sombra desse desenho, fica muito claro porque eu já fiz. E você vai ver na hora da pintura. Mas se eu for fazer livre ou usando a imagem de referência já sem luz e sombra, você tem que entender a estrutura que se utiliza para poder fazer a luz e sombra, ou seja, entender mais ou menos, ver os objetos, desenho, peitoral, olho, de uma forma tridimensional, para você ter uma noção um pouco mais do que você quer fazer. Mas você não precisa se apressar, você vai aprender isso conforme você for desenhando. Tipo, você tá no início, não importa muito com isso não, né? Tipo, só foca em fazer um desenho visualmente legal e aprendendo aos poucos. E tipo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui é para quem realmente está começando. Pra quem já tem um pouco de noção, não faz sentido muito assistir esse tipo de vídeo. Assista mais, sei lá, como desenhar olho, boca, porque é o tipo de conteúdo que eu trago aqui que realmente ensina a pessoa a pintar algo específico.
Que assim que você vai aprender a fazer algo específico. Você aprende olho, você aprende boca, você aprende nariz. Aí você vai juntando o conhecimento de ambos e vai juntando até já ao ponto de você conseguir fazer sem precisar assistir um vídeo, que é o objetivo de todo mundo. Você tem que usar imagem estática para poder fazer seus desenhos, que é uma coisa que muitos não falam, mas tipo, você tem que desenhar um desenho com imagem estática, como eu fiz. Eu sei que no começo é realmente difícil fazer isso, eu mesmo tive muita dificuldade, mas se você não treinar, tentar fazer personagens com imagem estática, ou seja, você pega uma foto e tenta fazer, você nunca vai evoluir, você vai ficar muito preso ao que você pode fazer. E depois eu fiz ali voltando ao desenho em si, eu fiz ali o fundo em outra camada, um dos pontos na outra camada, do fundo eu fiz outra camada, e aumentei a grossura do lápis, que é o negócio que eu tô da caneta, na verdade, que eu tenho feito nos últimos desenhos para poder facilitar na hora de entender, porque o fundo se destaca muito do desenho, então meio que eu fiz a linha arte, tanto a linha arte quanto o esboço na outra camada, o desenho em si e o fundo, para poder facilitar na hora de modificar, na hora de separar a PNG para botar na capa do vídeo, essas coisas. Mas é aquele negócio, vá com calma. Se você não entende tanto assim como organizar essa questão de camadas no Bispaint, eu até fiz um vídeo. Eu não sei se esse dia saiu, mas provavelmente saiu, quando esse vídeo está saindo. Aula 2 de como desenhar no Bispaint para iniciantes. Modificar camadas, desenhos, tudo que você imaginar sobre camadas naquele vídeo. Eu vou estar deixando aqui no card se você tem interesse. E eu fui seguindo mais ou menos ali, na hora da linhagem, fui fazendo mais ou menos a estrutura que eu já tinha feito. Com a grossura eu utilizei nesse desenho em si, eu utilizei 4 ou fez 5, dependendo da parte específica, nesses detalhes que fica a marcação da sombra e luz. Tanto que, sabe que às vezes não tem luz, né, mas tem sombra. Eu fiz com um outro pincel, com 5% da opacidade, e também com a grossura um pouquinho reduzida. Acho que eu fiz com 2, 3 mais ou menos esses detalhes. Esses detalhes eu também fiz em outra camada, ou seja, com 3 camadas para minha arte. O desenho em si, todo o estrutura do desenho, olho, boca, nariz, tudo. E o fundo fiz uma camada. E também essas linhas que dão um contorno ao desenho, que dá uma estrutura 3D, eu também fiz em outra camada. Acabou que eu não juntei as camadas, assim, deixei o que tava. E sei lá, eu acho que eu não vi necessidade, apesar que esse desenho ficou com muita camada. Eu devo ter dado umas 15 camadas, mais ou menos 30, não sei. Só olhando aqui com calma. E também comecei a fazer a pintura, meio que eu apaguei a visualização da camada do esboço, para não apagar, e comecei a pintar o desenho em si. Quando eu tô começando, eu passei por um base de azul marinho no pica-pau, e depois que eu passei um base de azul em todo, né, a parte azul do pica-pau, eu depois fiz uma camada por cima, e adicionei a opção cortar para subir apenas na parte de baixo, e foi ajeitando o tom para chegar no tom que eu queria do tom base. Depois fui em outra camada, juntei essa camada que eu troquei o tom, depois com a camada do tom base, adicionei uma camada por cima e fui fazendo a sombra, basicamente. Eu fiz a mesma coisa com o bico e a pé do personagem, fiz uma camada só também, passei um tom base em toda parte, usando sobreposição para sobrevoar apenas na parte que eu tinha pintado embaixo, fui fazendo a luz ali sem ter medo de errar, já que quando você faz a sobreposição, só pinta na parte que você pintou embaixo, ou seja, não tem como borrar essas coisas. E também, como tem esses detalhes um pouco menores, com variações poucas de cor, algumas variações pequenas, tipo olho, boca e a parte branca do pica-pau. Eu fiz na mesma camada de sobreposição. Eu passei um tom base de laranja, depois botei um tom de branco, um branco não tão claro assim, para dar uma cor diferenciada. E depois que eu pintei a mão e o peito, eu fiz em outra camada também, o olho do personagem. Em outra camada, a mesma posição que eu fiz a boca do personagem também. E para poder fazer o olho, eu fiz exatamente a técnica que eu já ensinei em vários vídeos aqui. Estou fazendo um degradê, na parte de cima você coloca o tom mais forte e já vou colocando os tons intermediários. Um tom mais escuro, um tom mais mediano, um tom base e depois coloco um tom mais claro. Simplesmente isso, não tem muito segredo para fazer. E na camada de cima, em cima da própria minha arte, eu também fiz a luz, que você pode estar vendo bem no olho, ficou bem legal até. E na camada da luz, basicamente, eu fiz o tom base e fui fazendo mais ou menos em camada separada. Eu adicionei o branco e a luz na camada superior própria linear, como eu tinha te falado.
E depois eu contornaria com preto, mas eu me esqueci de fazer isso. E o fundo não tem muito segredo. Basicamente eu fiz em outra camada também. Eu passei o tom base em tudo e depois fui fazendo com calma. Na parte da terra eu passei um tom parecido com o de pele, mas um pouco mais amarelado. E na parte que seria o verde eu fiz em outra camada também. Passei o verde em outra camada também. Na mesma camada da grama eu fiz a grama também com o filtro. Na verdade, com o pincel que tem inspeção com o Paint que faz grama automaticamente, mas eu não gostei tanto, ficou meio artificial, coisa que eu mudaria no próximo desenho que eu fiz, eu provavelmente modificaria um pouco mais. E foi basicamente isso o vídeo do Pica-Pau, espero que tenham gostado. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!